Bom, pessoal, nosso tópico é entalpia padrão de combustão e de formação. Entalpia padrão de combustão e de formação. Então, vamos aqui a alguns conceitos. Detalhe, isso é um tópico dentro da termoquímica, ok? Então, entalpia padrão, representação simbólica ΔH, bolinha. Definição de entalpia padrão é a variação de entalpia ou calor de reação determinada em condições padrão. Condição padrão são 25 graus Celsius, 1 atm de pressão, e se a gente estiver trabalhando com a solução, a concentração tem que ser 1 mol por litro. Se for uma substância sólida ou uma substância líquida ou gasosa, sempre considerar 1 mol de substância. Vamos para o nosso primeiro tópico, que é a entalpia de formação. Entalpia de formação, esse nome está relacionado ao tipo de reação química. Então, a reação química que nós vamos analisar é uma reação de formação. Então, vamos aqui para a definição. Entalpia padrão de formação ou entalpia de formação. A representação aqui simbólica é o ΔH bolinha F. Padrão de formação. Então, a entalpia de formação é a variação de entalpia no processo de formação de 1 mol de substância composta a partir de substâncias simples no estado padrão. Cuidado com esses detalhes. Toda reação de formação, ela é feita, é identificada exatamente pelo reagente e pelo produto. Substância composta formada a partir de substâncias simples. Cuidado com esse detalhe. Então, aqui, reagente sempre vai ser substância simples e o produto sempre vai ser substância composta. Isso é fixo. Exemplo, formação da água a partir do hidrogênio e do oxigênio. Reagente, substância simples. Produto, substância composta. Essa é a característica da reação de formação. O calor envolvido nessa reação, o ΔH envolvido, é exatamente o ΔH de formação da água, da substância composta que está sendo formada. Então, o ΔH de formação, nesse caso aqui, é equivalente a 241,6 kJ por mol negativo, então representa uma liberação de calor. Como é que você vai interpretar isso de forma textual? 241,6 kJ é o calor de formação liberado, porque é negativo, liberado na formação de 1 mol de água gasosa, 1 mol de água gasosa. Então, essa é a representação textual. Os ΔHs das substâncias envolvidas nessa reação, ΔH de formação de cada uma das substâncias. As substâncias simples apresentam o ΔH zero e a substância composta tem um ΔH diferente de zero. E o valor é exatamente o valor que aparece lá na reação. Por que que a substância simples tem ΔH de formação zero? Bom, gente, dentro da química, de acordo com a IUPAC, é estabelecido alguns padrões de referência. Então, para nós temos um padrão. É o seguinte, toda substância simples, na forma alotrópica mais estável, possui ΔH de formação zero. Isso é fixo. É uma referência para que a gente possa trabalhar com ΔH de formação. Então, se a substância é simples e ela está na sua forma alotrópica mais estável, então o ΔH dela é sempre zero. Aí, o que é forma alotrópica mais estável? Primeiro, você tem que lembrar o que é substância alotrópica. Então, substância alotrópica são substâncias simples, diferentes, formadas pelo mesmo elemento químico. Exemplo. Gás oxigênio tem 2 átomos de oxigênio e o gás ozônio tem 3 átomos de oxigênio. O elemento químico presente nas duas substâncias é o mesmo, mas elas são diferentes. Então, o oxigênio é de fácil acesso, ΔH zero. O ozônio é uma substância tóxica para nós e não é de fácil acesso, então o ΔH dela é diferente de zero. Então, das duas substâncias alotrópicas, a estável é o oxigênio, então o ΔH dela é zero. Então, nesse caso aqui, o oxigênio é a forma alotrópica mais estável entre as duas substâncias aqui apresentadas. Outro exemplo é o diamante e o grafite. O diamante e o grafite têm na sua composição química só átomos de carbono. São substâncias totalmente diferentes, são substâncias simples, porque só tem um tipo de elemento químico na sua composição, mas são substâncias alotrópicas.
né? Porque elas são diferentes, são substâncias simples, só tem carbono. A mais acessível para nós é o grafite, que é esse material que está na ponta do lápis de vocês. Então é mais fácil encontrar, ΔH0. O diamante é de difícil acesso. Então o ΔH dele é diferente de zero. Então uma dica é, falou de substância alotrópica, aquela que é de mais fácil acesso tem ΔH de formação igual a zero. Isso é padrão. Outro exemplo de reação de formação é a formação do gás eteno, a partir do carbono sólido e do hidrogênio gasoso. O ΔH nesse caso aqui tem um sinal positivo, significa que essa reação absorve calor. Interpretação textual. A formação de 1 mol do eteno gasoso absorve 52,3 kJ. Você também pode interpretar assim: 52,3 kJ do eteno é o calor de formação absorvido na formação de 1 mol do gás eteno, tá? Do eteno gasoso. Então, são duas maneiras de você fazer a interpretação dessa reação. Representação das entalpias, substância simples, ΔH0, e a substância composta formada, o ΔH, é o ΔH da reação, tá bom? Aqui, gente, detalhe, o carbono está sólido. Não está especificando no exemplo se é o diamante ou se é o grafite. Nesse caso, quando aparecer só o carbono sólido, considere sempre que seja o grafite. Então, o ΔH vai ser 0, ok? Bom, em relação à combustão, a entalpia de combustão. Bom, a entalpia de combustão é representada por ΔH bolinha C. C de combustão, bolinha quer dizer padrão. Então, vamos aqui para a definição. ΔH de combustão, variação de entalpia de combustão. É a variação de entalpia liberada na combustão de 1 mol de substância. Uma observação: toda vez que nós nos referimos a uma equação que representa uma reação química de combustão, sempre vai acontecer a liberação de calor. Então, ΔH de combustão é sempre negativo. Não esqueçam disso. ΔH de formação pode ser positivo ou negativo. Agora, o ΔH de combustão é sempre negativo. Exemplo aqui de uma reação de combustão, queima do metano. O metano está sendo queimado, sofre a combustão na presença do oxigênio e os produtos formados é o dióxido de carbono e a água. A energia envolvida nessa reação é 889,5 kJ por mol. Então, você diz assim, a combustão de 1 mol do metano libera 889,5 kJ. Você pode observar que na interpretação textual não precisa você colocar o sinal, porque você já está dizendo o termo libera. O termo libera substitui esse sinalzinho aqui, tá? Então não precisa botar o sinal, nem de mais nem de menos. Se liberou, você sabe que é negativo. Agora vamos entender aqui o nome dessas substâncias envolvidas, né? Principalmente nos reagentes, porque é no reagente que está a substância que sofre a combustão. Então, isso é outra observação. Toda reação de combustão, a substância que sofre combustão está sempre no reagente. Então, aqui o metano é o combustível, o oxigênio é o comburente. Quem sofre a combustão é o combustível, quem provoca a combustão é o comburente. O CO2 e a água são os produtos dessa reação de combustão. E a energia, essa energia liberada, você pode observar essa energia na forma de fogo, as chamas. Então, tem combustão de algumas substâncias que libera chamas, mas a chamas é invisível. Outros liberam chama que é bem clarinha azulada, que é a queima do álcool. E outros, no caso do gás de cozinha, a chama é azul e você vê nitidamente o fogo com chamas azuis, tá? E se for queima de lixo, aí você vê amarelo com azul, com vermelho, enfim. Então, você vê o ΔH na forma de chamas, tá bom? Uma observação. As reações de combustão que nós vamos trabalhar sempre vai ser combustão de substâncias formada por esses 3 elementos químicos: carbono, hidrogênio e oxigênio. Ok, gente? Todas as reações que nós vamos trabalhar sempre vai ser a combustão de substância formada por esses 3 elementos químicos. Claro que em proporções diferentes, mas sempre vai ser carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, quando nós tivermos uma substância sofrendo combustão e essa substância é formada por esses 3 elementos químicos, nós temos duas situações: a combustão completa e a incompleta.
Quando a combustão for completa, o produto da reação sempre vai ser CO2 e água. Quando a combustão for incompleta, o produto da reação vai ser monóxido de carbono e água ou carbono fuligem e água. Então, aqui são as opções quando a combustão é incompleta. Mas nós vamos trabalhar com combustão completa. Então, lá no exercício de vocês, pede para identificar os tipos de reação, se é combustão ou de formação. Então, você vai lá, se a reação for de combustão, obrigatoriamente o produto tem que ser o CO2 e água, porque nós vamos trabalhar com substâncias formadas por carbono, hidrogênio e oxigênio e a combustão completa. Então, você identifica a reação de combustão pelo produto, CO2 e água. E identifica a reação de formação pela característica que é reagente, substância simples, produto, substância composta. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, manda aí a mensagem, tá bom?